Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, sejam bem-vindos à análise geral do Pay-Per-View Battleground de 2017. Análise geral, pra quem não sabe, pra quem é novo no canal, é onde eu falo o que eu achei do show e o que aconteceu no show, os detalhes do combate, os pontos positivos, pontos negativos. E você vai assistindo, você vai entendendo. Eu já fiz os resultados do show, você pode conferir aí caso queira apenas saber o que aconteceu de forma resumida. Aqui é de forma detalhada, com opinião, etc. Claro que você não vai concordar com tudo, mas você pode aí comentar a sua opinião nos comentários também. Mas enfim, sem muitas delongas, vamos falar sobre o que aconteceu nesse show. Que no kickoff, no pré-show, já tivemos um combate então do Tye Dillinger contra o Aiden English, né? Iremos tentar esse combate de novo, né? O Tye Dillinger já havia enfrentado o English outras vezes e vencido. Não tiveram nenhuma rivalidade, essa que é a verdade. O English, que é o jobber principal do SmackDown, assim como o Kurt Hawkins é o jobber principal do Raw. E o que ocorre é o seguinte: rola o combate dos dois do kickoff e todo mundo já espera que o Tye Dillinger ia sair com a vitória. Só que não, o Aiden English conseguiu surpreendentemente vencer essa luta. O Tye Dillinger então teve sua derrota. Coisa que, assim, é engraçada, porque quando ele chegou, muita gente falou que era o momento ideal, falou que o Tye Dillinger era o novo Daniel Bryan, que o Tye Dillinger iria longe, que o Tye Dillinger subiu no momento ideal, no momento certo. Coisa que eu não fui uma dessas pessoas, mas eu não vou entrar nessa questão de novo. Eu sei que tá sendo totalmente ao contrário, ele não vem aparecendo nos shows do SmackDown. Quando aparece é sempre pra fazer alguma luta com algum jobber ou pra perder, que foi o caso agora de ele aparecer num kickoff do Battleground, que é um pay-per-view sem tanta tradição. Ele lutou no kickoff, no pré-show do show, não é nem no show principal, sem rivalidade nenhuma, e perdeu não para um simples adversário. Ele perdeu pro Aiden English, o principal jobber da brand. Ele perdeu para um jobber, o que é algo muito humilhante pro Tye Dillinger. Então, toda aquela empolgação de tá indo por água abaixo, mais uma derrota. Coisa que eu não gostei. Assim, eu acho o English engraçado, mas ele é jobber. Você fazer um jobber vencer assim o Tye Dillinger, a não ser que você for dar um push pra ele, que eu acho muito difícil que vai vir um push pro Aiden English. Então, embora seja talentoso, embora eu sempre tenha defendido que aquela tag dele com o GOT, os Vandervillains, poderia ganhar um push, eu sempre achei errado eles verem jobbers. Como individual não tem mais conserto. Sinceramente, eu não gostaria de ver a WWE tentando consertar ele. Também não acho que a WWE vai tentar fazer isso, apenas acho que resolveram mesmo dar a vitória pra ele. Coisa que eu achei errado. Tye Dillinger, já que vai lutar no pré-show, pelo menos sair com a vitória. Agora, perder pro Aiden English, aí você enterra o cara e dá a vitória pra alguém que não vai acrescentar em nada. Se você for começar a bocar ele de forma séria agora, o English, tudo bem. Mas se não, do contrário, à toa. Uma vitória à toa. O Tye Dillinger nesse momento poderia estar rivalizando com o Rusev, em vez de terem colocado o John Cena. Ele poderia estar rivalizando com o Dolph Ziggler, que nem sequer apareceu nesse show, mas botaram ele aí pra não rivalizar com ninguém. Então, foi um desperdício. Enfim, o show principal, tivemos um combate de tags, então, o Jimmy Jey Uso contra o New Day. E olha, eles já tem meio que um clássico, né? Uma rivalidade clássica, o New Day com o Jimmy Jey Uso, porque sempre rende bons combates ou combates que ficam marcados. E dessa vez não foi diferente. O New Day fez um combate ali clássico com os irmãos Uso, duas tags lutaram. Muitos momentos parecia que o Jimmy Jey Uso venceria, inclusive no final eles conseguiram aplicar o super chute no Kofi, fizeram o splash e tipo, parecia que ia acabar, porque não tinha ninguém pra interromper a contagem. Eu até achei que, como o Big E ficou como lá de fora, né, ele poderia meio que salvar a vida ali do New Day, mas apesar que isso é mais estilo Xavier quando fica sem lutar, quando fica só como manager da luta, e eu achei que o Big E poderia fazer igual, mas ele não fez. Houve uns momentos muito interessantes na luta, a luta foi equilibrada, e só que a vitória foi depois do New Day, né? Eles combinaram lá um golpe do Kofi com um golpe do Xavier e conseguiram se tornar os novos campeões. Uma luta animada, e aí então o New Day comemorando, todo feliz, não deu nem pra tirar print direito dos caras comemorando, que eles não paravam de se mexer de alegria, né? Eu já esperava que o New Day ia vencer o título. Eu venho falando isso desde quando o New Day chegou no SmackDown. Eu falei que era inevitável eles se tornarem campeões. Eu preferia que eles tivessem vencido já no Money in the Bank, pra não enrolar, pra não encher o saco, porque a gente já sabe qual vai ser o resultado, tem por que ficar gastando tempo. Quiseram terminar daquele jeito no Money in the Bank, terminar por contagem fora do ringue e tal, mas não adiantou muita coisa. Agora o New Day de novo
conseguiu aí se tornar campeão de tag, né? Se eu não me engano, essa é a terceira vez que eles se tornam campeões de tag, a primeira no SmackDown. Legal, a divisão do tag do SmackDown não tava grande coisa. Eu confesso que o Jimmy Jey Uso trouxeram algo novo, trouxeram algo interessante nesses últimos meses, mas era tarde demais. O New Day já tinha chegado. Com o New Day é mais certo de que eles possam fazer algo interessante, um reinado interessante, do que com o Jimmy Jey Uso. Agora, também falta opções pro New Day. Não adianta eles querer seguir em rivalidade com o Jimmy Jey Uso, não vai ser o suficiente. Eles precisam de uma cara nova pra enfrentar, uma tag nova. O American Alpha acabou que era uma das tags mais talentosas desse programa, desse show. Tem que surgir uma nova tag, né? O Breezango também, não dá pra depender só do Breezango, não dá pra depender só do Ascension, tem que ter novas tags. Estão falando de voltar Luke Harper e Eric Rowan, que inclusive podem ser os caras que atacaram o Breezango, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, se forem eles, ótimo. É um grande reforço para a divisão de tag. Se não for, aí eu já complica. Aí eu já não sei o que dizer. Vamos esperar para ver. Mas ok, New Day vencendo, caras novas, campeões que fizeram um grande reinado o anterior. Podem repetir agora um outro bom reinado. Não precisa ser gigante igual o outro, claro, mas dá para ser um grande reinado. E novamente fazendo bons combates, né? Jimmy Jey Uso e New Day, o que não pode reclamar é combates bons nos pay-per-views. Os shows semanais às vezes eles enchem o saco, mas nos pay-per-views sempre rola luta boa, né? Eles são muito, mas muito bons pra entreter. Eles têm um entrosamento muito interessante, a verdade é essa, né? E é isso aí, o que eu tenho que falar sobre isso é apenas isso, né? Depois, então, Nakamura iria enfrentar, então, o Baron Corbin, um combate ali do Mr. Money in the Bank contra o japonês. Um combate que no começo ficou ali o Nakamura dentro do ringue chamando o Corbin e meio que provocando aquele jeitinho dele, né? Quando o Corbin foi, o Nakamura saiu e aí o Corbin que tentou ali chamar ele. E depois o resto da luta foi um pouco desgastante, porque o Baron Corbin começou a fazer aquele abraço de urso. E esse abraço de urso é tipo aquele headlock que eu vi reclamando do Kevin Owens, que daqui a pouco a gente vai falar do Kevin Owens, que meu Deus, hoje eu tô bravo com a questão do Kevin Owens. Mas calma, vamos por cronologia aqui. O Baron Corbin fica fazendo esse abraço de urso como se fosse o headlock, sabe? Headlock é aquele golpe que fica enrolando, só aquela gravata. O Baron Corbin faz tipo um headlock, só que no caso é um abraço de urso. E fica fazendo. O Nakamura às vezes escapou, só que às vezes que ele escapou, o Corbin pegava ele de novo e mandava abraço de urso mais uma vez. É muito enjoativo isso. Eu sei que o Nakamura apanhou, e aí tinha os momentos dele de glória, que aí ele emendava várias e várias joelhadas, era joelhada aqui, joelhada cá, joelhada pra lá, e beleza, aí o Corbin vai, acerta mais um grande golpe, o Nakamura começa a apanhar de novo, aí depois ele reage e manda mais joelhada, né? Eu sei que a luta tava começando a ficar interessante, tava começando a ficar boa, eles ainda não tinham aplicado nenhum finalizador, o Nakamura tava prestes a fazer o primeiro finalizador dele, o Kinshasa, só que aí o Corbin meio que se fingiu de morto. Tava cedo ainda. Eu falei, inclusive eu tava assistindo com o meu irmão, eu falei, velho, ele tá se fingindo de morto pra fazer algum golpe ali surpresa na Nakamura. Ele não recebeu o Kinshasa, mas não vai acabar agora. Só que aí foi pior do que eu pensei. Ele simplesmente esperou o Nakamura chegar perto e aí deu um chute no golpe baixo ali, nas bolas, no saco do Nakamura. E com isso, o golpe baixo era um combate normal. O juizão deu então desqualificação. Vitória do Nakamura, mas ficou lá caído enquanto o Baron Corbin saiu por cima. Não satisfeito, quando ele estava indo embora na rampa, ele voltou pro ringue e ainda fez um End of Days em cima do Nakamura, saindo por cima, né? Bom, foi isso que o Baron Corbin fez. Basicamente, isso ele não saiu com a vitória, ele perdeu, a vitória foi do Nakamura, mas ele saiu por cima. A forma como o Nakamura venceu não agregou nada pro Nakamura, e a forma como o Baron Corbin também saiu por cima não agregou muita coisa. Eu achei muito ruim, eu preferi o Nakamura ter vencido, e aí após a vitória do Nakamura, o Corbin poderia atacar o Nakamura, não gostando da derrota que ele teve e tal. Seria melhor vendido. Agora, esse jeitinho foi muito tosco. O combate eu não tenho o que reclamar, porque foi até um pouquinho mais do que eu esperava. Eu, sinceramente, quando eu vi Corbin contra Nakamura no card, eu pensei, olha, é um combate que tem que acontecer pela rivalidade que eles vêm tendo, os ataques um contra o outro, é necessário. Porém, não é um combate que eu vou me agradar tanto. E de fato, não me agradou tanto não, mas tá bom, não foi horrível igual poderia ser. Agora, enfim, provavelmente vão seguir em rivalidade. E isso é ruim, porque se eles forem ter mais um combate no SummerSlam, sinceramente, Baron Corbin contra Nakamura no SummerSlam, sem valer nada, sinceramente, eu não consigo enxergar isso com bons olhos, eu não consigo gostar dessa ideia. Espero que eles
sei lá, poderiam ser envolvidos em outra coisa, com o título americano, por exemplo, Nakamura descer o título americano, Corbin, Kevin Owens e AJ Styles, porque daqui a pouco a gente vai falar do AJ Styles contra o Kevin Owens, não é possível que eles vão fazer Kevin Owens e AJ Styles de novo, terceiro combate deles em pay-per-view, continuar a rivalidade deles e no SummerSlam, um combate repetido. Então, para não repetir Nakamura e Corbin, para não repetir Kevin Owens e AJ Styles, faz um combate assim, 4 fatais. Pelo título americano, Corbin, Nakamura, Kevin Owens e AJ Styles. Aproveita todo mundo em rivalidade. Inclusive você deixa até um teaser a mais ali do Nakamura contra AJ Styles e tal. Porque aí no meio da luta eles podem meio que se confrontar, né? É tipo o que eles fizeram no Money in the Bank, nocautear os demais e aí os dois ficaram se confrontando. Vai lançando vários teasers pra, sei lá, pra WrestleMania, não sei se seria um combate. Pode ser isso. Então eu espero que unam as duas rivalidades ali. Porque repetir combate pra SummerSlam ainda não é uma boa coisa. Bom, seguindo o show também, a gente teve lá a entrada da Naomi, a campeã feminina, iria assistir tudo. Aí entrou as demais divas que teremos um combate, então 5 fatais de eliminação. A vencedora se tornaria a desafiante número 1 ao título de Naomi no SummerSlam. E assim, muita gente tava achando que esse combate não poderia render grande coisa, porque junto um monte de divas às vezes viram uma série de bots, igual aconteceu na WrestleMania, por exemplo. Mas eu acho que na WrestleMania aconteceu... Eu acho que é mais pela pressão, porque um palco maior, uma arena maior, um público maior. Mas agora não, agora foi um combate interessante até, tipo, não foi um combate do ano, mas foi um combate muito, mas muito melhor do que se esperava. Um combate legal, a Tamina e a Lana estavam se unindo como já era esperado. A Lana meio que tentava ali escapar da chave de submissão da Becky Lynch, aí vinha a Tamina e salvava ela, salvou ela umas 2 vezes. Acabou que a Becky Lynch finalizou ali então a Tamina, depois finalizou a Lana, que simplesmente só serviu pra apanhar mesmo. Só que aí a Becky Lynch se distraiu, tomou o rolamento da Natália. Aí sobrou a Natália e a Charlotte. Aí você pensa, pô, a Becky Lynch eliminou 2, a Natália eliminou a Becky Lynch, agora a Charlotte vai eliminar alguém, vai eliminar a Natália, vai se tornar desafiante, que era a favorita. Porém, também foi noticiado no site www.geral.com.br, por isso que vocês têm que ficar sempre acessando esse site. Foi noticiado, eu não deu tempo nem de eu colocar no Fast News, que foi de última hora, que na casa de apostas estava apontando que a Natália era desafiante... Aliás, perdão, a Natália era considerada a favorita a ganhar o combate. Mudou na hora, não era mais a Charlotte, a Natália então que se tornou a favorita a sair com a vitória. E de fato se concretizou. Natália, depois lá da Charlotte tentar um mortal pra cima dela, acabou ali meio que colocando o joelho, a Charlotte bateu a barriga no joelho... E aí, então, a Natália, aproveitando disso, fez a contagem e saiu com a vitória. Natália venceu, então a Charlotte não eliminou ninguém. Que coisa, que coisa. Era algo assim que não dava pra esperar. Eu, sinceramente, esperava muito que ia dar Charlotte. E se não desse Charlotte, talvez na Becky Lynch, mas eu não esperava que daria Natália. Natália, em 2017, indo pro SummerSlam disputar título feminino. É algo que você não vê todos os dias. E ela conseguiu, que coisa. A minha dúvida, primeiramente, é o que vão fazer com a Charlotte. Porque, assim, não o que eu acho ruim a Charlotte ficar longe de título. Ela ficou anos e anos com o reinado, perdendo, reconquistando, sempre no topo. Não tem problema nenhum pra mim ela ficar de fora. Agora, o que eu fico perguntando é, se ela vai ficar de fora, conhecendo a Charlotte, o que ela vai fazer? Ela não vai ficar de fora do SummerSlam. Não é possível que vão deixar a Charlotte Flair fora do SummerSlam sem nenhum combate. Vão armar alguma coisa pra ela, vão deixar ela fazer algum tipo de luta. O que seria essa luta? Será que eles não estão armando algum marketing? Será que eles não vão trazer nenhuma lutadora do MMA lá pra fazer tag com a Charlotte, ou um combate contra a Charlotte, algo parecido? Será que não vamos ter um combate de equipes, time Raw contra time SmackDown feminino, já que é um pay-per-view interbrand? Será? Porque é muito surreal acreditar que a Charlotte não vai disputar título no SummerSlam, é muito estranho. E a Natália vai. É algo que eu, sinceramente, não tava conseguindo encontrar, não tava conseguindo entender, mas... Veremos. O SummerSlam é um pay-per-view grande, cabe talvez 2 combates femininos, além dos que são pelo título, né? Porque agora é um do Raw e um do SmackDown, talvez caiba mais um que não vale nada. Vamos ver. E a Natália venceu. Olha, a Natália é talentosa, a Natália já levou muitos talentos, eu acho que ela merecia, assim, uma chance. Na verdade, eu daria até um momento pra ela na WrestleMania que eu acho que ela nunca teve ainda. Nesse ano, talvez, se ela ganhasse o título feminino do SmackDown, seria interessante. Nem que se fosse pra perder rápido o reinado, mas enfim... e agora vai ganhar uma chance por título no SummerSlam. Legal, um nome diferente, algo que não foi previsível. Legal. Aí no final a Naomi apareceu no ringue pra cumprimentar a Natália. Na hora eu pensei, quer ver a Natália atacar a Naomi, já que ela é heel? E a Carmela vir fazer cash-in, e aí vira um combate triplo pro SummerSlam? Mas não rolou ataque, só que
A Natália não quis cumprimentar a Naomi e saiu lá com toda a marra possível, né? Então Natália contra Naomi pro SummerSlam. E ainda tem a possibilidade da Carmela querer fazer cashin, virar um combate. Eu acho difícil querer virar combate triplo. Mas assim, pensando pro SummerSlam já, olha, a Carmela é heel, eu acho que ela vai fazer, sim, cashin em cima de uma babyface. A Naomi é babyface, então, quem sabe a Natália não perde pra Naomi no SummerSlam, não gosta da derrota e ataca a Naomi, e aí então a Carmela aproveita e faz cashin lá no SummerSlam. Mas não sei, tô começando a achar que a Carmela não vai fazer cashin no SummerSlam, né? Pelo essas opções que estão aí, eu tô achando que a Carmela vai demorar um pouquinho mais pra fazer esse cashin, viu? Vamos esperar aí essas próximas semanas pra dar esses palpites, mas legal, né? Depois então, Kevin Owens contra AJ Styles pelo título americano. E assim, aconteceu tudo o que eu tinha falado que não poderia repetir. Tudo que não poderia repetir, eles repetiram e ainda fizeram de forma pior ainda, do combate que eles tiveram no Backlash. Mas vamos por partes, né? Entrou lá o Kevin Owens, entrou o AJ Styles, combate pelo título americano. E aí então, nos seus dois, tudo pronto, foram pro combate, né? Um combate que no começo ficou o Kevin Owens, tipo o combate que ele teve com o Goldberg, ficou correndo do ringue. Aí o AJ Styles batia um pouquinho nele, ele corria do ringue de novo. Aí batia um pouquinho nele, saía do ringue de novo e não ia pra luta, né? Até que finalmente os dois começaram a lutar. E quando começaram, o Kevin Owens ficou naquele headlock dele, que eu não aguento esse headlock, cara. Só fica no headlock, que é, pra quem não sabe, aquela gravata. Só fica na gravata, aí beleza. Aí faz um golpe, faz um DDT, vai pra contagem, não dá, volta pro headlock. Tipo, isso enjoa, cara. Enjoa demais. Eu não entendo por que a WWE insiste em fazer o cara ficar só no headlock. Tem muita opção melhor, né? Aí depois o combate deu uma melhorada. O AJ Styles chegou a fazer facebuster ali no Kevin Owens, tal. O Kevin Owens também. O AJ Styles colocou lá o Kevin Owens nas costas, né, no ombro ali, faz aquele giro, inclusive é um golpe que eu tenho no My Carreira, inclusive, com o meu Superstar, eu esqueci o nome desse golpe, mas é muito interessante, como se fosse um Powerbomb. Foi um combate que começou a melhorar, igualzinho do Backlash, quando o combate tava ficando bom, quando o combate tava melhorando, quando o combate tava ficando aquele tipo de combate que a gente fala, não, esse combate sim é um combate de AJ Styles contra Kevin Owens, nesse nível que eu sempre esperei um combate dos dois. Aí o que acontece? O Kevin Owens joga o AJ Styles em cima do juiz. E o juiz fica lá caído. E aí nisso rola um combate ainda. O Kevin Owens até tenta fazer o Powerbomb no AJ Styles. Só que o AJ Styles faz ali então aquele golpe dele no tornozelo do Kevin Owens. Aí o Kevin Owens depois reverte para um crossface. Depois o AJ Styles reverte para um crossface. O juiz tá lá zanzando, o juiz volta. Aí de repente do crossface o Kevin Owens meio que faz uma ponte, o AJ Styles tá com as costas na lona, sem perceber. E aí o juizão faz a contagem, 1, 2 e 3 e o Kevin Owens sai com a vitória. E tipo, não é que o Kevin Owens conseguiu deixar o AJ Styles com o ombro na lona. O AJ Styles não percebeu que ele tava com o ombro na lona, então foi descuido do próprio AJ Styles. E o Kevin Owens se tornou campeão de novo pela terceira vez em, acho que 3 meses, americano, por conta disso. Porque o AJ Styles se descuidou. Assim, não teve nem sequer finalizador de nenhum dos dois. Eles não fizeram nem os golpes. Como a gente pode falar? Os golpes secundários finalizadores eles nem fizeram. Não fizeram nada de golpe finalizador. Terminou simplesmente assim. Simplesmente assim. Um final completamente mais bizarro que o outro. O outro ainda teve golpe finalizador. O outro ainda teve um pouco de emoção. E o final foi chato pra caramba. Tudo bem. O AJ Styles ficou preso lá nas cordas. Mas esse aqui conseguiu superar. Porque nem isso teve. Nem chegou a melhorar um pouquinho. O final super ruim. O público ficou todo assim, que? Aí você pode pensar, o público vaiou, o Kevin Owens é heel, então o Kevin Owens fez a função dele. Não, o público não vaiou porque foi uma atitude vilanesca do Kevin Owens, porque foi uma atitude bacana de heel, não. O público vaiou porque foi uma bosta, porque foi um lixo. É diferente você vaiar porque foi algo muito vilanesco, algo do mal, tipo, por exemplo, o que o Big Cass fez com o Enzo Amore, que foi vaiado por fazer algo mal. De você fazer algo bosta, que você fazer algo muito ruim, muito mal feito, que foi no caso do Kevin Owens e do AJ Styles, até porque o público gosta do Kevin Owens, essa que é a verdade, mas foi muito ruim de novo, e aconteceu tudo que eu não queria que acontecesse, que era esse final ruim, que eram combates que quando tava melhorando acabava, não teve finalizadores, e pior, voltaram o título para as mãos do Kevin Owens. O Kevin Owens hoje pode ser considerado a Alexa Bliss masculino. Alexa Bliss masculino, porque perde o título, passa um mês e já recupera. E aí ganha o reinado de novo.
Os combates, beleza, ele tem talento, mas o que adianta ter talento se ele não usa? Ele não usa o talento dele, ele só fica no headlock, fugindo do ringue, e aí aplica um ou outro move ali dele e pronto, eu não sei. A WWE tá limitando? Tá limitando, mas, pô, tem algum motivo pra tá fazendo isso. Não é de agora, é desde o reinado pelo título universal, é sempre a mesma coisa. Não dá pra aguentar mais. E aí ele vai, perde o título, como recompensa pelo título universal, ele já ganha mais ou menos o título americano. Aí perde pro Chris Jericho, recupera. Aí perde pro AJ Styles num live event, recupera agora. Assim, eu não tô entendendo. Se querem deixar ele como campeão americano, não tirava nenhuma vez, deixava ele até o SummerSlam. Era o que eu teria feito, desde o começo eu falei. Vamos dar uma chance pro Kevin Owens, faz ele levar até o SummerSlam. Se ele fizer algo grande no SummerSlam, que siga como campeão. Se não fizer, beleza, dê uma chance, já tá praticamente um ano com um título na mão, agora dá espaço pros demais. Não, eles vão lá, o que eles fazem? Olha que bucagem bizarra. O primeiro combate termina de forma controversa. Aí o AJ Styles automaticamente tinha que ter uma chance por terminar daquela forma. Não, ele tem que se qualificar de novo. Aí ele tem um combate com o Chad Gable, na mesma noite tem uma batalha royal, aí ele se qualifica. Se qualificando... Em vez de ele, tipo, ele foi qualificado pelo título no Battleground. Só que não, ele luta no Live Event e ganha no Live Event. Então, tipo, por que ele venceu a Batalha Royal se ele ganhou o título na Live Event? Por que ele se tornou desafiante número 1, se matou pra virar desafiante número 1 pra ganhar na Live Event depois? Tipo, não deu nem uma semana depois. Aí beleza, aí vai pro Battleground e fala, então agora, já que ele ia como desafiante, agora ele vai como campeão e vai reter. Não, ele vai e perde de novo. Tipo, o quê? Por quê? Por que deram o título pra ele então? E por que deram numa live event? Pra que fazer isso? Que negócio mais confuso. É um negócio mal feito, com maus combates, confuso. E o pior, envolvendo caras que tem talento, que é o AJ Styles, que é o Kevin Owens. Caras que tem talento, tem potencial tanto em personagem como wrestler. E estão conseguindo fazer mais bizarrices possíveis. Se fosse um cara como o The Miz, por exemplo, no caso do Kevin Owens, se fosse como o The Miz, eu não reclamaria, porque o The Miz faz bons reinados pelo título continental, por exemplo. Porque aí ele ganhou lá ano passado o Nemis, ele perdeu pro Ziggler, recuperou rápido, ele perdeu pro Ambrose e agora recuperou de novo. Pô, eu poderia estar dando hate agora, mas eu não dou, por quê? Porque ele faz um bom reinado. Ainda mais eu que gosto de Hill. Agora, eu gosto de Hill, mas o Kevin Owens tá de brincadeira comigo. Recuperar pela terceira vez o título americano e um mês antes de ele ganhar pela primeira vez o título americano, ele era campeão universal por um bom tempo. Ou seja, mais um reinado pro cara, o terceiro reinado em 3 meses, depois ainda contando com o título universal, 4 reinados, e que nenhum deles está sendo agradável, tanto em combates nos pay-per-views, resultado, a bucagem. E tipo, depois de você ter empolgado com o AJ Styles vencendo, pensando que ele poderia fazer um grande reinado, ele veio com essas ideias de desafio aberto, depois de tudo isso, você tira o título dele de novo. E dá pro Kevin Owens, pra que então? Pra que fez tudo isso? Só fez a gente se iludir. Vai voltar pras mãos do Kevin Owens? Não, o que eu tô pensando é o que vão fazer agora. Eles vão repetir Kevin Owens e AJ Styles de novo pro SummerSlam. Um combate repetitivo desse, de novo. Pela terceira vez em pay-per-view. Juntando a live event, ele vai pra quarta vez. De novo isso, vamos ter que aguentar. Desde que acabou a WrestleMania, tá só AJ Styles e Kevin Owens se confrontando. Não vem mais ninguém pra entrar no meio disso. Oh, não dá mais, chega. Não dá mais. Arruma outra opção. E mesmo se tiver, o AJ Styles tava merecendo ganhar esse título americano. E aí se continua com o Kevin Owens depois do SummerSlam, já é raro também. Se o AJ Styles ganha de novo, já é raro, porque ele vai ter que dar uma revanche pro Kevin Owens. E aí a rivalidade dos dois vai prolongar mais tempo ainda. Ai meu Deus do céu, o título americano tá perdidão, o Kevin Owens tá perdidão, o AJ Styles agora também tá perdidão. Olha, simplesmente não dá pra entender o que eles quiseram fazer com tudo isso. Parece que tipo... Não é uma ideia planejada, parece que eles foram mudando de ideia durante a semana. Tipo, olha, vamos fazer o AJ Styles virar desafiante do Kevin Owens, tá. Olha, vamos fazer o AJ Styles já ganhar logo agora, tá. Olha, o AJ Styles como campeão não vai dar certo, volta pro Kevin Owens, tá. Aí tipo, tá sendo assim, tá ligado? Cada semana eles... vamos mudar de ideia, muda de ideia, muda de ideia, não, muda de ideia. Tipo, coloca casaco, tira casaco, coloca... pelo amor de Deus. Não tá dando pra entender. Ai. E eu volto com a ideia que eu falei no começo do vídeo. Eu prefiro que façam Kevin Owens contra AJ Styles, contra Nakamura, contra Corbin, juntos os 4 ali, faz um combate 4 fatais. Não fica só a rivalidade do Corbin com o Nakamura, nem dos Kevin Owens com o AJ Styles. Faz um combate mais dinâmico, com mais opções. Aí até vai, mas olha, sinceramente, foi um grande desânimo o Kevin Owens ganhando de novo. O combate foi um desânimo, o desfecho foi um desânimo. Foi muito, mas muito
desanimador o que fizeram nesse combate pelo título americano. Tava começando a empolgar, tava começando a achar que o título americano voltaria ao topo, aí puf, volta pra onde tava de novo. Ai, meu Deus do céu. Mas seguindo o show, então, teremos um combate de bandeiras, Rusev versus John Cena, né? Assim, uma explosão bem ruim. Eu não tinha entendido a explosão, pra falar a verdade. Eu vi o Rusev no meio dessa luta tirando a bandeira. Aí eu falei, ué, ele ganhou? Mas não, ele tinha que tirar a bandeira e colocar lá no outro lado. Nem explicaram essa explosão direito. Eu acho que já teve um combate de bandeiras no passado, mas faz muito tempo. E ok, né? Aí entrou o Rusev, entrou o John Cena. O combate dele dentro do ringue, os dois, na verdade, foi ali com o Rusev batendo a maior parte, carregando. Aí um momento da luta ele conseguiu ali fazer um powerbomb meio boteado no Cena. Pegou a bandeira lá de cima. Aí o John Cena depois conseguiu dar a sequência dele, fez o Weight to the Adjustment, tirou a bandeira dos Estados Unidos, né? Aí fora do ringue, aí sim o combate ficou interessante. Fora do ringue, Rusev e John Cena fizeram um combate da hora, tal, derruba aqui, derruba lá. Aí usa um pouquinho de objeto, o Rusev faz ali o Ecolay, o Rusev arma a mesa, tal, mostrando lá o Marco Alfaro e o Roberto Figueroa bem pertinho, né? Aí então, beleza. E aí no final é aquele tipo de final que você já sabe o que vai acontecer, porque o Rusev ele armou duas mesas bem na frente da escada, onde era pra colocar a bandeira dos Estados Unidos. E você já sabe que o John Cena é o favorito a vencer, então você já sabe o que vai acontecer. O John Cena vai subir ali, vai fazer tudo isso e vai colocar a bandeira. Era óbvio, tá? Bem óbvio o que ia acontecer ali. Mas beleza, vamos assistindo, né? Aí você vai assistindo a luta, continua meio que equilibrada. Até uns momentos parecia assim que o Rusev poderia surpreender e sair com a vitória, mas não. O John Cena depois faz o óbvio. Coloca o Rusev nos ombros, faz o 2 e sai com a vitória. Assim, eu acharia o combate bom se eu já não tivesse visto isso umas 1000 vezes. Basicamente isso, do John Cena contra um anti-americano, principalmente o Rusev, que a gente viu isso 4 vezes em 2015. E agora volta mais uma vez a acontecer contra o Rusev, novamente com o tema de América contra outro país. Na época era Rússia, mas agora é Bulgária. Novamente esse tema nacionalista, né? Tema patriótico. Só que assim, eu não acho a vitória do John Cena ruim. Eu acho que ele tinha que ter vencido alguém, porque eu acredito que ele vai ser desafiante ao título mundial contra o Jinder Mahal pro SummerSlam. Então ele tem que ir credível. Então alguém ia ter que perder pra ele nesse Battleground. Então nada melhor do que o cara que ele já venceu 3 vezes, agora vence pela 4ª vez, do que vencer um novo nome ali. Acho que seria meio zoado. É engraçado que eu falei uma vez, depois o Rusev recupera o prestígio dele. Aí os caras falam, mas que prestígio? De fato, o Rusev não tem tanto prestígio ultimamente, né? Mas assim, eu acho que ele diferente do John Cena, ele não é part-timer. E então ele vai ter tempo durante o ano pra vencer rivalidades. Ainda mais no SmackDown, você tendo opções como Ty Dillinger, que provavelmente vai jobar. Você tendo o Sami Zayn, que joba pra caramba também. Então o Rusev vai poder vencer alguns nomes ali nesses próximos meses aí, e voltar a ser pelo menos um cara de mid-card bruto, né? Voltar a ser o Rusev de 2015 antes de perder pro John Cena, nunca vai acontecer mais, esquece, esse Rusev não existe mais. E o John Cena eu acho que vai disputar o título mundial, eu acho que é a melhor opção, se não for pra vencer, se for pra ser derrotado pelo Jinder Mahal. Se for pra vencer, aí é uma escolha meio ruizinha, prefiro outros nomes ali no momento. Então é isso. O que eu devo falar desse combate é esse. Foi interessantezinho, porém repetido pra caramba. O resultado era óbvio, aconteceu. O desfecho também era meio óbvio que aconteceu ali. E agora espero que se concretize o que também parece ser óbvio, que no caso é John Cena contra Mahal, mas que não é porque tá tão óbvio que vai ser ele que seja ruim. Talvez seja a melhor opção, né? E não tem muito o que falar desses dois mesmo. É basicamente isso, né? Bom, depois então tivemos lá o Tyler Breeze e o Fandango falando que investigar e finalmente ia ser revelado quem atacou eles, quem acabou o cavalinho. E aí apareceu o Ascension. Na hora eu falei, mano, não acredito que vai ser o Ascension de novo. Mas que porcaria de novo o Ascension. Mas no desenrolar da conversa ali, o Ascension tava só enrolando eles e não foi o Ascension que atacou eles não. E aí eles acabaram dispensando o Ascension, né? Bom, e aí de repente as luzes se apagaram quando o Ascension saiu. E aí quando acendeu a luz, o Tyler Breeze estava no chão atacado. E aí então apagou a luz de novo. Quando acendeu de novo, o Fandango estava no chão atacado. Ou seja, alguém atacou os dois, né? Quem foi que atacou os dois? Eu espero que seja Luke Harper e Eric Rowan, porque tá sendo meio macabro isso que tá acontecendo, além de engraçado. Temos falando que são os caras do Zenith. Eu acho que tá cedo ainda. Calma. Zenith não.
Além de que o debut do Zenith atacando o Breezango é meio broxante. Eu prefiro que seja o Eric Rowe e o Luke Harper anunciando que estão voltando como tag. Seria uma opção melhor, acredito eu, né? Só isso mesmo. Bom, depois então o combate de Mike Kanellis contra Sami Zayn, né? E a Maria Kanellis acompanhando lá o Mike. E assim, eu não sei se vai dar certo eles ficar colocando o Mike pra ser acompanhado pela Maria. Porque se ela estiver na luta, não dá pra prestar atenção na luta. Sinceramente, e ainda mais eles filmando toda hora. Não dá pra prestar atenção na luta. É impressionante, é pior é Maryse mesmo, porque a Maryse ainda fica discreta. A Maria não, a Maria aparece toda hora. E ok, saiu então o combate do Sami Zayn contra o Mike Kanellis. Um combate sem grande coisa, sem grande moves, meio parecido com o combate que eles tiveram no SmackDown. Durante os momentos da luta, o Mike ficava parando pra dar beijinho na Maria e tal, pra ficar se exibindo. Os caras não param de se grudar. E no fim do combate aconteceu algo parecido que ia acontecer no SmackDown, né? O Sami Zayn ia finalizar, a Maria apareceu pra atrapalhar, porém não adiantou muita coisa. O Mike tentou aproveitar, o Sami Zayn conseguiu escapar mesmo assim, fez o Hallova Kick e venceu, né? A Maria nem entrou nem nada do tipo lá depois. E o Sami Zayn saiu com a vitória então dessa vez, né? Ou seja, uma vitória do Sami Zayn, uma vitória do Mike. Ainda bem, né? Pô, o Sami Zayn perder 2 seguidas pro Mike, aí é o fundo do poço, venceu ali, a obrigação dele era vencer mesmo. Agora, é esperar pra ver se eles vão dar mais uma sequência nesse combate, nessa rivalidade, se eles vão ter mais um combate entre eles. Ou se o Sami Zayn parte pra próxima coisa. Eu espero que o Sami Zayn parte pra outra coisa. Vai rivalizar com o Rusev, vai rivalizar com o Ziggler, mas deixa esse Mike pra outro cara. Deixa o Mike contra o Ty Dillinger. Eu acho que o Ty Dillinger contra o Mike seria melhor do que o Sami Zayn contra o Mike. Deixa o Sami Zayn contra o Rusev ou o Sami Zayn contra o Ziggler, que sumiu desse pay-per-view. O Ziggler é sempre útil, cara. Eu espero que façam isso, porque continuar a rivalidade desses dois não vai pra frente, sério, não vai. Eu sei que depois, então, teremos o evento principal, a Punjabi Prison Match, Jinder Mahal contra Randy Orton. Bom, eu achava, assim, que essa luta não ia dar em nada, eu achava que, assim, ia ser uma luta bem ok, eu achava que ia ser uma luta meio arrastada, e de fato no começo tava parecendo que ia ser isso, um combate onde você tem Jinder Mahal, que não tem um moveset tão vasto, e nem Randy Orton. Você fica meio em dúvida se vai render alguma coisa, mas depois veio a melhorar. Por quê? Porque beleza, tem aquelas regras lá de ir fechando as portinhas com o tempo, fecha a portinha ali, fecha a portinha aqui, fecha a portinha lá. E aí o que acontece? Faltava só uma portinha, o Randy Orton depois de ter aplicado alguns... Porque assim, a luta deles mesmo no ringue, do Mahal contra o Orton, conhecendo o moveset dele, só dá pra eles fazer o básico. Aliás, não dá pra eles fazer muita coisa dentro do ringue. Então, praticamente todos os golpes principais eles fizeram lá dentro. E aí, depois, faltando só uma portinha, faltava só o finalizador um pro outro. Parecia que ia ser o Mahal que ia fazer no Orton. O Orton que fez o RKO no Mahal, no caso, né? E aí, então, o Orton tava pronto pra sair. Porém, então, apareceu os Marajinhas. E antes do combate começar, o Jinder Mahal tinha conversado com eles falando que não queria que eles estivessem lá, que não precisava, que ele ia fazer aquilo sozinho. Mas era tudo um teatrinho, né? Apareceu eles debaixo do ringue pra salvar o Jinder Mahal, né? Inclusive eu vi até um comentário engraçado lá. Nossa, tá vindo gente até do inferno pra salvar esse indiano. E vai vir gente de muito lugar longe pra salvar o Mahal nessa luta. Mas vamos lá. Foram lá então, puxaram o Jinder Mahal e o Orton ficou então preso lá na grade, né? Eu esperava sim que o Jinder Mahal ia conseguir escapar na primeira e o Orton ia ter que escalar, mas eu não esperava que os Sim Brothers apareciam dentro do ringue. Eu achava que eles iam aparecer no meio da luta e escalar e entrar lá dentro, mas não que eles saíram debaixo do ringue. Beleza, até então foi muito bem bucado, né? Aí então o Randy Orton escalou ali a jaula enquanto o Jinder Mahal tá quase escapando. Ele tá meio que na mesma altura, só precisou pular pra outra grade e derrubar o Jinder Mahal lá de cima, né? E aí os Sim Brothers começaram a segurar o Orton teve que lutar com eles, né? O Orton atacou eles e tal, e aí virou uma confusão danada. Assim, o booking dessa luta foi muito bem feito, foi muito bem vendido e tal. As presenças dos Marajinhas, aparecendo surpresa, salvando o Mahal quase escapando, mas o Orton, por estar na mesma altura ali, conseguiu pular a grade. Aí depois, então, a briga ali lá na outra parte da jaula, eu sinceramente achei que quando chegasse nessa parte não ia ter grande briga, ia ser meio ruimzinho, mas não, foi a parte que melhor ficou.
Porque aí foi envolvendo os Marajinhas junto, não ficou só o Mahal e o Orton. Foi mais violento, o Mahal usou pedaços de pau, o Orton usou cadeira. E enfim, o Orton estava prestes a escapar em um momento da luta, lá do outro lado, né? Lá onde fica a mesa dos comentaristas americanos. E aí então, eu acho que foi o Samir, ele escalou pelo lado de fora pra tentar parar o Orton, começou a enforcar o Orton. Só que aí então o Orton foi e derrubou o Samir lá de cima. O Samir caiu lá na mesa quebrando tudo, impressionante. Eu acho que tem uns 6 metros e pouco ali. E o Samir caiu lá de cima de um jeito doido. E tipo, ele nem tirou aquela proteção. Ele nem tirou ali aqueles negócios da mesa, aquela televisãozinha, garrafinha. Foi com tudo. E eu vi ele bater as costas bem na televisãozinha, cara. Deve ter doído, mas pra caramba, né? Enfim, se machucou todo ali. E aí o Randy Orton, então, depois foi puxado pelo Jinder Mahal, né? E aí o Orton usou mais cadeira, teve mais violência, fez DDT no Mahal, enfim. Foi um combate bastante morto ali. E aí então quando o Orton tava indo embora, de repente tocou a música do Jinder Mahal. E aí quem seria, né? Um pouquinho antes de começar o pay-per-view, vieram a gente me falando que tem galera falando que o Mahal vai interferir nessa luta. Eu não cheguei a ler notícias de lugar nenhum isso, porque vai dando um certo horário do dia, eu nem começo a ler mais as notícias do pay-per-view, senão perde a graça. Mas me falaram isso e perdeu um pouco da graça, porque de fato apareceu o Gran Khali. Eu queria que fosse uma surpresa, mas não foi. Eu já sabia antes então que poderia acontecer isso. E o Khali então apareceu lá e ele foi, balançou a jaula. O Randy Orton bambeou e acabou não conseguindo escapar. E aí o Khali então foi e ficou enforcando ali o Randy Orton, enquanto o Jinder Mahal conseguiu então escapar da jaula, né? E o Randy Orton ficou ali então domado, né? Não conseguiu escapar porque o Khali ficou fazendo um enforcamento ali com o braço dele, com a mão dele, que é gigante, né? E o Jinder Mahal escapou da jaula e venceu a luta. Bom, e faz sentido, porque o Mahal desde o começo vem falando que ia fazer esse combate de prisão em homenagem ao herói dele, o Khali, que foi o cara que abriu as portas pra ele. E aí esse mesmo cara aparece pra salvar o Jinder Mahal. Então fez muito sentido isso, fez muito sentido demais. Tudo bem, tem gente falando, no passado eles eram rivais. Sim, mas ignora. Abre mais o fato de que o Mahal só entrou por causa do Khali, que fez esse combate por causa do Khali. E aí então o Khali depois comemorou junto com o Mahal, né? Agora a questão é, será que o Orton, porque o Orton não tem cara de deixar isso barato. O Orton vai querer alguma coisa pra se vingar. Ele vai querer bater no Khali, ele vai querer bater no Mahal, ele vai querer mais uma chance, porque foi meio roubado, só que apesar de não ter desqualificação, ele vai querer cismar com alguma coisa. Não é possível que ele vai ignorar isso, não é a cara do Randy Orton fazer isso, sabe? Então tem que acontecer alguma coisa no próximo SmackDown que tire a atenção do Randy Orton e obrigue, entre aspas, ele a não ir atrás do Mahal, ir atrás de outra coisa, outra pessoa, alguém que atrapalhe ele, sabe? E o Khali voltou pra ajudar o Mahal. Será que voltou só pra ajudar o Mahal ou será que voltou pra lutar? Será que o Khali vai voltar a lutar? Eu sinceramente espero que não. O Khali já não era bom antes, agora também deve estar pior. Eu nem sabia que o Khali ainda sabia andar, ele conseguiu escalar ainda ali quase que caindo. Mas achei criativo tendo envolvido o Khali e a vitória do Mahal, né? Eu espero que o Mahal então... espero não, ele vai pro SummerSlam como campeão, como eu queria, como eu gostaria que fosse mesmo. E assim, vamos ver quem vai ser o adversário dele. Eu espero que seja o John Cena, já falei antes, espero que seja o John Cena. Acho que é a pessoa ideal, o John Cena, ninguém que tá com essa ideia de patriota desde que voltou. Vai enfrentar um indiano ali e tal, vai ser bem vendido isso. E esperemos então pra ver essas opções. A luta em si, eu sinceramente acho que por ser um combate de Orton contra Mahal, e pelo que se esperava dela, eu acho que surpreendeu. Aconteceu uns spots interessantes, interferências interessantes. O booking dela foi bem feito. Então acho que basicamente é isso, né? Combate que não tem o que se reclamar pelo que ele vendeu que iria ser, né? E é isso aí. Esperar, cara. É estranho. O Randy Orton vai ter que acontecer alguma coisa com ele no SmackDown. Alguém vai ter que atrapalhar a vida dele. E aí ele enfrenta esse alguém no SummerSlam. Pra ele não ir atrás do Mahal de novo. E a única forma do Mahal se livrar do Orton, né? Alguém atrapalhar o Orton mais do que ele mesmo. E pro Khali, cara, vamos ver. Será que ele vai estar presente no SmackDown? Será que ele vai começar a acompanhar o Mahal?
Será que ele vai voltar a lutar? É algo que eu não tava esperando, não. A interferência do Kali. Eu acho que ele vai estar pelo menos no SmackDown pra falar algumas palavrinhas, né? Espero que seja só por isso. Eu não quero ver o Kali lutando de novo, não. E também não vejo com bons olhos ele acompanhando o Jinder Mahal nos combates. Eu prefiro que seja mesmo o Sim Brothers, né? Apesar que um lá tá quase morto praticamente. De qualquer maneira, essa é a minha análise. Depois do SummerSlam, porque muita gente tá falando, pô, eu não aguento mais o reinado do Mahal. Cara, assim, se tivessem resumido essa rivalidade dele com o Randy Orton, não teria problema nenhum. Resume, fizeram pra 3 pay-per-views seguidos e 4 sendo envolvidos, já que o Mahal foi envolvido lá no Backlash também, pra dar vitória pro Bray Wyatt contra o Orton. Então o problema é que prolongaram muito o rival dele com o Orton, mas se tivesse uma opção diferente, provavelmente você não estaria enjoando do Mahal como campeão tanto assim. E também eu só quero que ele participe do SummerSlam contra o Cena depois, cara. Por mim aí pode perder no pay-per-view seguinte e já tá suficiente pro Mahal. Não precisa ir muito mais além disso também não, né? Mas por enquanto, pra mim tá ok. Comentem a opinião de vocês sobre esse show, sobre todas as coisas que aconteceram. Deixa o like, inscreva-se no canal se não são inscritos. Um abraço, até a próxima e fui!